Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu estou convidando a doutora Ida para ela ingressar junto conosco nesse segundo Esquenta CDG e a gente vai ter o prazer de conversar com uma das médicas geneticistas que entende muito sobre a síndrome dos defeitos congênitos da glicosilação, tá? Só um pouquinho que eu vou chamar ela aqui, vocês aguardem aí, esse momento está sendo super esperado pela família CDG. O Brasil está em peso. Cadê? Aqui. A gente está aguardando, já já ela vai entrar e vai estar aqui com a gente, ok, pessoal? E aí, se vocês tiverem dúvidas sobre o tema, por favor, coloquem aí no chat. A gente vai estar triando as perguntas também para que a doutora Ida possa responder a vocês. Esse vai ser um momento de aquecimento para a quinta Conferência Mundial do CDG, que vai começar no dia 13 de maio. Então, de 13 a 16 de maio, a gente vai ter esse momento ímpar, que vai ser exatamente para a gente discutir com o mundo todo, com os maiores especialistas e todas as famílias envolvidas sobre a síndrome CDG, avanços em pesquisas, estudos, tratamentos. Então, tudo isso vai ser discutido a partir do dia 13, nessa semana então, tá ok? E uma das nossas convidadas, inclusive de hoje, todos eles são, mas essa de hoje é especialíssima, que é a doutora Ida, que vai fazer uma fala muito bacana lá no evento na quinta Conferência Mundial. Ela é uma das médicas do Brasil que vai falar nesse evento e que vai participar, ok? Eu vou tentar chamar a Ida de novo, tá? Eu acho que caiu o convite, mas já estou encaminhando aqui. Obrigada, Felipe. Eu estou vendo que o pessoal está entrando aqui. Felipe, Lúcia e Duda. Opa, a doutora Ida chegou, né? Tudo bem, doutora? Sim, tudo bem. Boa noite. Um prazer estar aqui. Prazer em te conhecer, Raquel, assim, ao vivo, quase ao vivo, né? Sim, sim. Essa coisa meio virtual, né? Sim, sim, sim. A senhora a gente já conhece, né? Eu conheço Uhum. inclusive pelas famílias, né? Você acompanha várias Sim, famílias. sim. Para quem não conhece, gente, a doutora Ida Schwartz, né? Isso. Ela é, ela é médica geneticista. Eu trouxe aqui um pequeno currículo aqui só para vocês verem com quem que a gente está conversando. Que é uma especialista que tem muito a contribuir, né, com os estudos e tratamentos e pesquisa em CDG. A doutora Ida ela é pesquisadora do CNPq, ela é professora, ela é médica, ela também é mãe da Rosa, que você Que... chama de Rosa Bela, não é isso? É, e a Rosa está aqui pulando e nos ouvindo aqui. Daqui a pouco ela aparece aqui também Ai, que nessa. legal. Dá um oi para O eles. meu... Ai, Tainho. Oi, tudo bem? Oi. Tudo jóia. Tem um monte de gente querendo ouvir sua mãe aqui. Viu? O pessoal está entrando. Além disso, a doutora Ida também, ela fez a sua graduação em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Ela é professora do Departamento de Genética da Universidade Federal, é professora de cursos de pós-graduação, também na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e escreveu quase 170 artigos, né, doutora? Acho que já Sim, passou isso, não? sim. Espero que esse ano, esse mês, talvez feche 200 no PubMed. Então, Nossa, não, então a sim. gente já ultrapassou esse número faz tempo, a gente já está indo. Sim. E aí eu havia comentado, tem uma coisa muito importante da doutora Ida também, que ela é chefe ainda, né, do Serviço de Sim. Genética do Serviço de Referência em Doenças Raras do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que também Isso. atua muito nesse campo das doenças e síndromes raras aí no Rio Grande Isso. do Sul, né? Isso. Então tá. A doutora Ida, ela dispensa apresentações, mas é super importante a gente comentar aqui o quanto é caro para as nossas famílias a gente contar com um profissional desse. A gente só tem a agradecer, viu, doutora, por Muito você ter aceitado obrigada. esse convite. Você é uma querida para nós, é uma querida cara muito para Ana Paula, inclusive, foi ela Sim. que te chamou, você de pronto aceitou, assim. Ela é Sim. muito simples também, apesar de ter todo esse currículo, enfim, então é super tranquilo conversar com ele e convencer. A gente não precisa nem convencer a falar sobre a Sim, até é uma honra para mim, assim, estar aqui com vocês. Quero que vocês tenham bastante consciência, assim, que
Essa é uma atividade que eu julgo muito importante, faz parte da missão que nós temos como profissionais da saúde em relação à questão da educação sobre doenças raras, né? Eu quero dizer uma coisa, assim, ó, primeiro dar um beijo na Ana Paula, na Ana Clara, estou vendo aqui a Fabiana, né, que é a mãe da Valentina, enfim, eu vi algumas pessoas entrando, mas eu quero te dizer uma coisa, Raquel, eu falo um monte, tá? Então, assim, qualquer coisa, tu me interrompa aqui, porque senão eu vou desandar, assim, a falar das coisas, tá? Não, tranquilo. A gente tá em Sério? duas aqui, fica tranquilo. Eu também sou uma tagarela sumida, mas tá tudo bem. Mas a gente quer mais hoje, tá? Então, assim, para o pessoal saber, a Raquel foi tri para falar em vocabulário gaúcho, né? Tri, querida, assim, comigo, passando as instruções sobre como seria a conversa, que é para ser bastante informal, né? Mas eu gostaria, assim, de começar contando algumas coisas para vocês, assim, da onde eu venho, como é que funcionam as coisas, né? Então, agora eu estava pensando, antes de começar, há quanto tempo eu conheço a Ana Clara, tá? Porque a nossa trajetória com CDGs, ela iniciou com a Ana Clara. Então, a Ana Clara, ela foi a primeira, né, menina que foi diagnosticada no nosso serviço com essa condição. A Ana Paula depois pode Uhum. me corrigir, mas isso tem no mínimo uns 15 anos, tá certo? E eu estava naquela época, 17 anos. Eu estava naquela época terminando o meu doutorado. Eu era aluna orientada pelo professor Roberto Giuliani, que era o chefe do serviço naquela época, e a minha tese foi sobre mucopolissacaridoses. Mas é claro que, assim, ó, como a gente é muito, dizer assim, estudioso, enfim, acaba indo muito a congressos, aquela época era a época que estavam começando a descobrir internacionalmente as CDGs e a gente já tinha ouvido falar, né? Eu lembro que eu recebi um e-mail da Ana Paula, em algum momento do Wanderson também, contando da história da Ana Clara. E eu lembro que o que a Ana Paula contava era muito a questão de que havia alguma alteração renal, né? Então, que estavam saindo proteínas ou aminoácidos na urina em quantidade aumentada e que o pessoal não sabia exatamente o que era, né? Começou tudo por e-mail, para vocês verem, naquela época tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha as coisas, mas a gente se falava por e-mail. Ela era, então, assim, do Espírito Santo, né? Tinha uma coisa que era muito mais fácil naquela época, que eu vou dizer isso bem claro para vocês, que é a questão da regulação do atendimento de pacientes, né? Hoje em dia é muito difícil no nosso hospital, que é público, eu estar recebendo assim de uma maneira mais facilitada pessoas de outros estados, porque tem que ter todo um acordo estado a estado para recebimento de pacientes, né? Mas naquela época era mais facilitado. Então, o que a gente fez? Nós combinamos que eles viriam, né, fazer uma consulta conosco, né? E eles vieram, se tocaram para Porto Alegre. E era, se a Ana Paula lembrar bem, o ambulatório que a gente tinha para atender era numa sexta-feira, terceiro turno, né? É um horário, imagina, né? Que ninguém quer estar dentro do hospital depois das 4 horas da tarde. E daí quando eu comecei a examinar, isso talvez a Ana Paula não sabe, eu comecei a examinar a Ana Clara, eu já percebi os sinais, né? Eu ainda vou chamar, vocês sabem que não é o jeito certo hoje em dia, né? Dizer CDG1A, tá? Não é a maneira cientificamente mais correta, mas a gente, assim, já deu, assim, pelo exame físico, né, já deu para ver que ela tinha sinais desse tipo de CDG.
No mesmo instante, Certo. eu acho que tem alguns pacientes da Carolina aqui também, talvez assistindo, da Carolina Souza, que é minha colega. Mesmo instante, eu liguei para a Carolina e disse: Carolina, eu estou aqui no ambulatório, porque a gente é bem contemporânea, né? E tudo indica que é uma CDG. E a gente já sabia que era o primeiro caso daí do hospital, né? E daí a gente começou com, não é bem uma odisseia, mas assim, a gente começou várias tentativas e conseguiu assim para confirmar, né, o diagnóstico mesmo. Porque se hoje em dia é difícil, naquela época era muito mais complexo. Então nós conseguimos enviar assim sangue e eu acho que biópsia de pele também para os grupos da Holanda e da Bélgica e foi confirmado o diagnóstico daí da Ana Clara, tá? E daí a Ana Clara, eu estou vendo ali a Carolina também é médico da Duda, que legal. E é isso que eu quero falar assim também para vocês terem bem em mente, né? Que Ô, eu, doutora Ida, deixa eu oi, fala. fazer uma pergunta. Naquela época que você conheceu a Ana Clara, você só sabia sobre a síndrome de ler artigos De ler, científicos, enfim, exatamente, só disso. um caso clínico ainda, então, né? Exatamente. Talvez eu tivesse como, assim, a gente tem sorte, né? Não deixa de ser sorte, por mais que sorte não é uma coisa bem assim, depende de competência. Talvez eu tivesse ido em algum congresso internacional e ouvido alguma coisa, mas é isso, assim, era de literatura mesmo, que a gente sabia, Sim, tá? E daí, assim, ó, o que eu quero dizer para vocês, e a Ana Paula é testemunha, e isso é uma coisa que é boa ali no nosso hospital. Nós somos um time grande, tá? Então, a Ana Paula e a Ana Clara, no fim, conheceram vários membros da nossa equipe. Primeiro, porque a gente entende que as CDGs e as doenças raras em geral, elas necessitam um atendimento interdisciplinar, assim. A gente tem que exatamente. ter um olhar geral, mas tem que ter vários especialistas envolvidos, né? Segundo, que eu vejo alguns posts de vocês também, e uma coisa que é muito interessante é que a gente tem que lembrar que quem tem doença rara normalmente tem doença crônica e cresce, né? Então eles eram bebês, viram crianças, adolescentes, adultos, e isso também requer assim olhares um pouco diferentes, tá? Sim, com certeza. Mas assim, ó, que eu queria dizer assim? A gente tem um ótimo laboratório em Porto Alegre para diagnóstico de erros inatos do metabolismo, tá? Isso eu tenho que deixar muito claro para vocês. É um laboratório igual, eu não posso dizer que igual, mas talvez parecido com o do Dr. Jaime em Brasília, tá? Cada um com suas peculiaridades. E a gente também tem muitos recursos na parte de análise genética, mas o mais importante, a gente tem muita gente trabalhando conosco, tá? Então, nós temos vários médicos geneticistas, a gente é um hospital universitário, tem vários residentes, a gente faz educação médica em doenças raras. E você estava falando da questão dos artigos, das publicações, né? Então, a gente consegue organizar as coisas de uma maneira que nós temos pessoas clínicas que fazem mais clínica, no sentido que atendem mais, e pessoas que são médicas, como eu, que fazem clínica, mas que devotam uma boa parte assim, da sua carga horária de trabalho para fazer pesquisa, para escrever artigos. E a gente trabalha muito bem assim, e por isso que a gente é produtivo, porque nós somos uma equipe, né? Cada um com a sua função, tá? Então, era isso que eu queria dizer assim para vocês, desde o diagnóstico então da Ana Clara até hoje, embora nós tenhamos evoluído muito em termos de CDG,
Eu vou repetir uma coisa para vocês que eu falo para todos assim, da nossa equipe lá do hospital. Eu ainda acho que as CDGs são um grupo de doenças relativamente abandonadas no Brasil, tá? Eu não sei se vocês vão ficar tristes com o que eu vou dizer, tá? Mas eu acho que tem que ter um pouco mais de investimento. E eu Sem dúvida. vejo... Hã? Eu acho que todas as famílias aqui concordam que é verdade, sim, de fato, né? E eu vejo essa associação de vocês, assim, essa movimentação da mídia de uma maneira muito assim esperançosa, porque vocês conseguem daí mobilizar, nos mobilizar também, mobilizar os próprios profissionais da saúde para ajudar a concentrar mais esforços nesse coletivo, tá? Então, eu tenho absoluta certeza que tem muito ainda no Brasil a ser feito no campo das CDGs, tá? Doutora Ida, eu acho que só para ficar talvez claro para quem não conhece ou para aqueles pais que estão chegando agora e conhecendo a síndrome, será que a senhora pode explicar de uma forma assim, que você é professora, então você vai ter essa didática que a gente não tem, só esse conhecimento técnico, né? Explicar o que é esse processo de glicosilação que nas nossas crianças ele é afetado. Você pode explicar um pouquinho para a gente? O que é a síndrome mesmo? A primeira coisa, sim, Raquel, as CDGs, elas são um grupo, né, de condições. Tu vai ver tu vai ver sempre no meu linguajar, né, que às vezes eu evito falar a palavra doença ou coisa, né, é uma condição, né, genética, elas são várias, então uma é diferente da outra. Eu tenho que pontuar isso para vocês, porque existem muitas CDGs, muitas, e cada vez estão sendo descobertas mais. E uma é muito diferente da outra, tá? A mais comum é essa do tipo 1A, mas talvez as outras sejam comuns também, elas só não são diagnosticadas porque o quadro clínico da 1A é mais conhecido, então é mais fácil tu bater o olho e tu vê os sinais e tu dizer, deve ser CDG1A. Tá? Mas tem outros sinaizinhos de outros tipos de CDG que podem ajudar o médico a encontrar uma pista, né? Mas o nome CDG, o que ele quer dizer? Defeitos congênitos de glicosilação, né? O congênito quer dizer que a pessoa nasce com alteração, tá? O defeito aí, no caso, ele significa que são alterações genéticas, né? Elas acontecem porque a gente tem alguma alteração no nosso DNA, alguma mutação, alguma alteração que faz com que essa glicosilação não aconteça direito, né? O que é glicosilação? Isso é um processo assim, super, super complexo, mas para resumir, o que significa isso? Nós temos no nosso organismo, né? O ser humano tem no seu DNA informação para produzir, tem 23 mil genes, isso que eu quero que vocês tenham assim em mente. 23 mil genes a espécie humana tem. E esses genes, cada um dos 23 mil, ele produz proteína, tá? Enzimas são proteínas, né? Então, proteína é uma molécula, uma estrutura que ela é feita de aminoácidos, para vocês assim tentarem se lembrar. Então, o que acontece? Quando o nosso DNA ele dá informação para produzir a proteína, tá? Então, essa informação ela está lá no núcleo da célula, depois ela sai do núcleo da célula para o citoplasma da célula, onde a proteína é produzida. Só que depois da proteína ser produzida, ela é glicosilada, tá? Ela sofre uma
outra modificação, que é a colocação de açúcares nessas proteínas, tá? E esse processo a gente chama de glicosilação. Tem lugares específicos na proteína para que a proteína receba o açúcarzinho dela, né? E se essa glicosilação ela não acontece direitinho, a proteína não funciona. Tá? Então, isso é uma coisa que explica assim, todas as manifestações clínicas das CDGs. Várias proteínas são afetadas, porque várias proteínas precisam ser glicosiladas, né? Elas precisam receber moléculas de açúcares para elas funcionarem, tá? De uma maneira bem simplista é isso. Claro que tem vários tipos, várias maneiras de fazer essa glicosilação, são vários passos, e dependendo do passo que está alterado, vai ser um tipo de CDG diferente, tá? Não. Exato, e é por isso até que tem vários subtipos que a gente chama, né, doutora? Isso, exato. Eles que são afetados nesse processo, não é isso? Exatamente, por isso que toda a pessoa ou a família que tem que ter CDG tem que entender qual é o seu passo que está alterado, porque isso influencia no seu tratamento, tá? Então, por exemplo, quando o que está alterado é alguma coisa que interfere, por exemplo, na fração de fucose, que é um tipo de açúcar, tá? Na proteína, talvez a gente tenha que dar fucose para o paciente, o tratamento seja fucose. Se é manose, o tratamento é manose. Então, dependendo do tipo, é um tipo de tratamento diferente, tá? Que é bem variado. O que a gente tem observado também, doutora, a gente tem um grupo mais ou menos de um pouco mais de 40 pessoas. Eu digo 40 crianças e adolescentes, e tem adultos também. A gente tem pessoas com quase 40 anos no grupo. E foi o que você falou, assim, tem alguns que você conheceu até quando crianças e agora estão caminhando para a adolescência. Aí já são outras preocupações, né? Que não são mais as preocupações infantis. E o que a gente tem notado também, e eu acho que talvez você possa falar um pouco sobre isso, é que além dessa variedade que a síndrome tem, dentro do próprio subtipo, por exemplo, no PMN2, a gente tem já uma variação enorme. Exatamente. Então, meu filho é PMN2. Tem uma outra mãe que tem um filho PMN2, mas assim, o Murilo ele tem coisas que tem outra criança que não tem aquilo que ele tem, né? Então você tem uma grande diversidade dentro já de algo que é muito diverso, né? E que é muito raro, que é ultra raro, né? Exato. Então, assim, ó, essa questão, vamos pegar o PMM2, tá? Pegar esse exemplo que tu deste. Isso é uma coisa que acontece para qualquer condição genética, né? Cada um vai ter o seu quadro clínico. Por que que tem pessoas que vão ter quadros mais leves, outras que vão ter quadro mais ou menos, outra que vai ter quadro mais grave? Não se sabe. A gente tem hipóteses, tá? Tem umas coisas que são genéticas que eu quero explicar para vocês. Mas eu vi que tem um fisioterapeuta aqui também que tá ouvindo, mas aí eu vou dizer umas coisas que eu acredito também, tá? Essa história de como a criança, o adolescente, o adulto evolui, ela depende, de idade do diagnóstico, tá? Porque mesmo que não exista um tratamento curativo, quanto mais cedo a gente der as outras formas de tratamento que são assintomáticas, isso vai ser mais benéfico, tá? Então a gente sabe, por exemplo, que para alguns tipos de CDG tu tem que cuidar coagulação, para outros tu tem que cuidar mais a parte do osso, enfim, né? Então tu cuida globalmente. A segunda coisa que eu quero falar é de aspectos psicológicos, tá? Isso vale para qualquer condição rara. A questão de tu aceitar a pessoa do jeito que ela é, isso faz muita diferença. E as nossas expectativas sobre como vai se desenvolver, elas têm que ser sempre boas,
Mas, obviamente, lembrando que cada um tem o seu potencial. O que a gente tem que trabalhar é para desenvolver o potencial da pessoa, não tá comparando uma com a outra, né? Então, as coisas psicológicas, elas são sempre Uau. bem importantes. Eu não sei, Raquel, às vezes tu congela para qualquer coisa, tu me avisa se eu congelar também aqui, tá? Tá falhando um pouquinho, mas a gente É, está conseguindo te ouvir. Tá falhando um qualquer pouquinho. coisa me avisa, tá? Não, tá, E tranquilo. do ponto de vista genético, daí, tá? Isso é uma coisa para a gente passar para vocês entenderem, né? Quando vocês receberem os laudos das análises genéticas que vocês fizerem, a análise genética, ela geralmente, no caso das CDGs, ela é necessária para confirmar o tipo de CDG, mas vocês têm que prestar atenção em qual mutação ou variação, né, vocês ou a pessoa da família de vocês têm. Porque os genes, eles são estruturas grandes. Então, quem tem, por exemplo, eu ia dar um outro tipo assim de CDG, alguma que é do tipo 2, tá? Tu pode ter uma pessoa que tenha mutação no início do gene e na cópia que herdou da mãe e no final do gene na cópia que herdou do pai. Tem outra que pode Sim. ter mutação no meio do gene da cópia que herdou da mãe e do pai. E isso faz diferença, porque tem algumas mutações que são mais graves e outras que são mais leves, tá? Sim. Então, um pouco da variabilidade, ela é genética, mas nem toda a variabilidade é explicada por isso, tá? Doutora Ida, a gente está recebendo muitas perguntas aqui. Sim. O Arthur, por exemplo, ele é pai do Vitor. E aí ele fala que o filho dele tem o tipo 1Y, o SSR4. E pelo exame, ele é o que chama de novo. Quando não há uma herança, existe um porquê de ter ocorrido? Eu não sei se eu entendi sua pergunta, Arthur. Eu Meu filho tem o entendi, tipo sim. 1Y, entendeu? Pelo exame, é o que ele chama de novo, né? Tá. Isso. Se de Então, repente essa você conseguir esclarecer. a pergunta é super boa, tá certo? Então, assim, a maioria das CDGs, o tipo de herança é autossômica recessiva, tá? O que quer dizer autossômico recessivo? A pessoa, para ter a CDG, ela tem que ter uma mutação na cópia do gene que recebeu da mãe e outra mutação na cópia do gene que recebeu do pai, tá? Lembrem que esses 23 mil genes que eu comentei com vocês, a gente tem cópia dupla. Uma que ganhou do pai, outra que ganhou da mãe. A não ser lá no cromossomo X, né? Que os homens têm uma cópia só porque eles só têm um X, o outro é o Y. Mas tem CDGs que têm outras formas de herança, tá? Como podem ser ligadas ao X, por exemplo, tá? E quando vocês imaginam assim, ó, uma CDG ligada ao X é que nem lembrem hemofilia, né? Hemofilia afeta mais homens. Por que afeta mais homens? Porque o homem tem um X só, né? A mulher tem dois, então se ela tiver mutação num X só, o outro compensa. E daí, às vezes, vocês vejam, se é uma CDG ligada ao X dessas, né? Se o menino tem a mutação no X e o pai, né, ele não tem ele não vai ter a CDG porque ele passou o Y para o filho. Sim. E daí a gente faz o exame na mãe, né? E nenhum dos X da mãe tem a mutação. Isso quer dizer que a mutação aconteceu na formação da pessoa. É uma mutação de novo, ela não é uma mutação herdada.
Não é uma mutação que Uhum. ela ganhou do pai ou que ela ganhou da mãe. Por que que essas mutações de novo acontecem? Não se sabe, tá? Talvez tenha uma associação com idade paterna, tá? Nos casos, paterna avançada, nos casos onde a mãe é portadora, por exemplo. Se o avô do menino era mais velho, né, quando teve a filha, talvez a filha tenha uma alteração, daí uma mutação por causa da idade do pai. Mas na maioria das Uhum. vezes não se sabe. É aquela coisa assim, meio acaso que a gente não tem como explicar, tá? Não... Então tá. Tem também uma pergunta aqui, essa é da Fabiola. Ela pergunta, a Fabiola é a mãe do João Vitor. Eu não sei se você conhece o João Vitor, acredito que sim, né, doutora? Aham, aham. E aí? Ele também já é um rapazinho já, ele tá com 15, Sim. né, Fabiola? Fala aí no chat pra gente. Ela pergunta o que diferencia os tipos de CDG em 1 e 2? Por que tem CDG 1 e 2? Os tipos, esses tipos de CDG 1 e 2, basicamente o que diferencia eles é o tipo, tá, de glicosilação, é o local onde é feito a glicosilação, tá? Então, hoje em dia, vocês já sabem, a gente nem fala mais em 1 e 2, tá? Mas se usava esses termos quando a gente fazia aquele exame da isoeletrofocalização de transferrina, tá? Que é um Sim. dos exames que se faz quando a gente suspeita de CDG. E a gente olhava as figurinhas, a figurinha, porque o resultado do exame é visual, tá? Depois eu explico como é que é esse exame para vocês. Ele é visual. E quando a gente olhava e tinha um padrão, tá? De bandas, quer dizer, tinha um, dois, três, quatro ou cinco listinhas, Uhum. isso era CDG1. Quando tinha 6 listrinhas, era CDG2. Mas basicamente é isso, assim, tá? É o local que é afetado pela glicosilação, tá? Esses. Doutora, e falando... Pode falar. Não, pode complementar. Não, o que eu ia comentar com vocês é isso, assim, ó, esse exame que é a isoeletrofocalização de transferrina, então, que é um dos exames que tem, que a gente pode fazer, que não é um exame de DNA, que a gente faz para quando suspeita de CDG. O que que é esse exame? A gente pega, a gente analisa a glicosilação da transferrina, tá? Porque a transferrina é uma proteína que a gente tem no sangue, tá? Então, o que que a gente faz? A gente coloca essa proteína, claro, a gente, né, tem que separar ali do sangue, num tipo de um gelzinho, que é tipo como se fosse uma gelatina, tá? E a gente consegue analisar como que ela é glicosilada, tá? Quando tu tem Sim. CDG, ou tu tem uma transferrina sem nenhuma glicosilação, ou tu tem transferrinas com pouca glicosilação, né? E isso daí é que vai dizer para a gente se é mais do tipo 1 ou se é mais do tipo 2, tá? Só que assim, ó. Certo. Em relação a esses exames, até em relação a esses exames, que esse é um desses que é feito, né, para a gente Isso, aqui. identificar. Isso. Existe assim um rol de exames que a gente possa explicar para as famílias, que de repente a família precisa fazer até chegar ao diagnóstico? A nossa, que eu posso te dizer assim, ó? É muito diferente o jeito que a gente faz investigação hoje do jeito que a gente fazia antigamente, tá? Eu até te pergunto assim, se vocês como associação, se vocês já têm um levantamento de como foi feito o diagnóstico de vocês, tá? Porque hoje em dia, o que eu percebo? Eu, Ida, assim,
analisando os casos de fora, porque a gente acaba tendo acesso, é procurado, enfim. Que os exames eles estão sendo feitos muito por análise do DNA, tá? Por um exame que a gente chama de exoma. Então, o médico, ele normalmente não é alguém da área de do metabolismo, enfim, como não tem ideia direito do que é, ele manda para o laboratório para analisar os 23 mil genes, lembra? Que é esse exame do exoma. E daí tu acaba tendo o diagnóstico, tá? Quando tu faz o diagnóstico, começando primeiro pelo DNA, que eu acredito que hoje em dia no Brasil eu não tenho provas, tá? Mas assim, eu acho que os novos diagnósticos, eles têm começado pelo DNA. Daí tu tem que ter uma confirmação bioquímica, o segundo passo. Então, tu tem que fazer algum exame que confirme que a glicosilação está alterada. Porque o exame do DNA, o que ele nos diz é se tu tem alteração no DNA. Ele não estuda a função da glicosilação. E daí tem vários exames que podem ser feitos, mas disponíveis no Brasil mesmo é essa isoeletrofocalização de transferrina, tá? O Jaime, eu acho que faz algumas análises mais sofisticadas usando uma máquina que se chama Tandem, mas eu quero dizer que no exterior, mesmo a Eva morava lá na Mayo Clinics ou onde vocês, assim, quem tiver contato, a Holanda é um polo muito grande, eles têm métodos muito melhores para estudar a glicosilação do que a gente tem aqui, tá? Daí o inverso, tá? Se você começa pela isoeletrofocalização e ela dá alterada, seja pelo padrão 1 ou pelo padrão 2, daí você tem que tentar descobrir qual é a CDG, né? E daí você pode descobrir ou por DNA ou fazendo estudos enzimáticos. Mas quero dizer uma outra coisa para vocês. Tem CDGs que não altera a isoeletrofocalização, tá? Daí tu pode ter uma isoeletrofocalização. Tu ouviu até quando? Cortou um pouquinho, mas voltou. Eu queria dizer que tem CDGs que a isoeletrofocalização é normal. Daí, tu ainda pode ter CDG, mesmo a isoeletrofocalização da transferrina sendo normal, tá? Ou seja, tem vários caminhos para se chegar até o diagnóstico, né? Exatamente. Só que o que a gente observa nas famílias mesmo é que muitas fazem o exoma e algumas, na verdade, fecham na clínica. O próprio médico, ele fecha na clínica até pela insuficiência de exames. Chega num ponto que você não tem mais exames disponíveis, né? Ou então você tem que recorrer ao centro de pesquisa. E aí fica mais difícil para as famílias percorrerem esse percurso, né? Fazerem esse percurso. Mas boa parte delas, inclusive pelo fato de que o exoma também o exame ele não está disponível no SUS, mas as famílias conseguem de outro modo, só que é mais demorado, né? Então, de fato, assim, você tem uma dificuldade mesmo de acesso, né, aos exames como um todo. Doutora, tá chovendo pergunta aqui. Não, vamos lá. Bastante mesmo. Já são 8h11, então eu vou programar um pouquinho para ver o que a gente consegue responder aqui, para também não tomar todo o seu tempo, né? A Rafaela, ela é a mãe da Heloísa, ela faz parte lá do nosso grupo. E ela pergunta sobre o gene da filha dela. A filha dela tem o tipo GPAA1. Ela sabe muito pouco sobre esse tipo de CDG. E ela queria saber se a senhora sabe um pouquinho, se podia conversar sobre esse tipo. É o GPAA1. Esse é um... Não, até vou... Assim, ó, eu vou te dizer assim, esses são... defeitos assim de glicosilação muito raros, porque eles pegam uma parte da glicosilação que a gente chama defeitos de dolicol, tá? Eu não sei de uma maneira mais geral assim te dizer mais coisas
além do fato que dá envolvimento neurológico, enfim, e que são tipos de CDGs pouco conhecidas, tá? Então, que a gente tem que ficar acompanhando para ver o que surge, assim, até em termos de novas opções terapêuticas, tá? Mas são No nosso grupo, tipos... inclusive, é a única, o único tu vê, tipo, na verdade. corrobora o que eu estou dizendo, né? Sim, Na coisa. os mais frequentes são realmente o PNN2. Eles estão perguntando também, doutora, que você havia comentado, né? Tem algumas pessoas que pretendem ainda ter filhos. A senhora recomenda algum tipo de cuidado? É uma garantia de que, se, por exemplo, a pessoa teve um filho, ele veio com a síndrome, qual é a chance dessa outra criança vir com a síndrome também, né? Se de repente você pudesse falar um pouquinho sobre essa questão de aconselhamento genético. Isso é bem legal a pergunta, né? Então, assim, ó, o que a gente recomenda, tá? O nosso desejo é que toda gestação, de qualquer pessoa, seja uma gestação planejada, tá? Então, quando um casal que já tem uma criança que tenha CDG esteja planejando uma nova gestação, o ideal sempre é consultar o médico geneticista antes, tá? Sobre risco de recorrência, como eu disse assim, o tipo de herança principal das CDGs é aquele que é o autossômico recessivo, é que nem cor de olho azul, tá? Se a pessoa tem um tipo autossômico recessivo, a casal dos pais ter outro filho com a mesma condição é de 25%, tá? Esse é o número. Para as outras formas, tipo aquela que é do 1Y, né? Assim, quando é mutação de novo, a chance de acontecer, de recorrer, é muito pequena, mas ela não é zero, ela é menor quando é mutação de novo. Talvez em torno de 1%, tá? O que os casais têm como de alternativas, tá? A primeira alternativa é fazer o diagnóstico logo depois que nasce, ou enfim, ficar acompanhando por ecografia, né? E existe a possibilidade de se fazer diagnóstico pré-natal, então, enquanto está dentro da barriga, né, da mãe, de se fazer os exames. E existe a possibilidade também de se fazer diagnóstico pré-implantacional. O que é isso? Isso é com fertilização in vitro. Então, antes de engravidar, é feito todo um processo que se coleta óvulos da mamãe, né? O papai vai ejacular fora, se une óvulo com espermatozoide. Num laboratório se identifica quais são os embriões que não são afetados e daí se implanta aqueles embriões que não têm a CDG. Então, de uma maneira geral, são essas as opções que se tem, né? E o que o casal vai decidir é uma coisa individual deles, né? Ver qual caminho a seguir. O importante é lembrar que a chance de acontecer de novo nunca é 100%, tá? Que às vezes o pessoal acha que é, mas não é, tá? Não. Sim, mas é bom falar dessas alternativas, né? Porque às vezes, assim, a gente tem várias famílias ali que o primeiro filho foi o filho que nasceu com a síndrome, né? E tem outras situações também. O meu, por exemplo, foi o que veio depois, né? Foi o meu segundo. Mas para essas famílias que o primeiro filho foi esse que nasceu com a síndrome, né? E querem ter outras crianças, eles realmente têm muitas dúvidas sobre esse processo, né? Sim. Mas tendo as alternativas, eles podem pensar nas escolhas possíveis, né? Nesse cenário. Exatamente. Doutora, a gente tem a pergunta da Giesa. A Giesa é a mãe do Lucas. Eu não sei se você conhece o Lucas, mas ele tem PIGA. CDG PIGA. É o paciente da Carolina? É o paciente da Carolina, será? Isso. Tá. Isso mesmo. Isso mesmo. A variante do Lucas, ela pergunta, né? A variante do Lucas não processa a metionina e a treonina. Existe alguma chance de suprimir esses elementos da dieta dele
e poder ter, então, alguma melhora nesse processo de glicosilação? Eu não, só para te dizer assim, eu não entendi direito qual é a mutação dele, tá? Mas Tá. qual é a variante, tá? Mas eu entendi que ela é uma variante que afeta de alguma maneira a metionina e a treonina, tá? E a treonina. Treonina, né? O que eu quero dizer para vocês assim, ó? Por mais que a gente esteja falando em aminoácido, porque sempre quando eu estou falando de aminoácido, eu estou falando de proteína, esse processo, ele não é um processo dependente de dieta, tá? Então, assim, não adianta nem eu dar mais metionina, nem eu dar menos metionina. Essas intervenções, porque tem muito errato do metabolismo que a gente trata com dieta, tá? Mas a gente trata com dieta quando o dano da doença ele é causado por um aumento ou por uma diminuição do aminoácido no sangue. Não é esse o caso, tá? Doutora, e até nessa linha, assim, a gente tem ouvido falar, desde o ano passado para cá, na utilização de manose. Acho que as meninas podem me lembrar de outras alternativas aqui, para melhoria de alguns aspectos relacionados à síndrome. Qual que é a sua avaliação, por exemplo, sobre a manose? O que eu quero dizer para vocês, assim, bem claramente, que é uma coisa que eu falo para... Daí eu posso comentar umas coisas que a gente está pensando fazer em termos de pesquisa para vocês saberem, tá? Mas assim, ó, legal. Vocês têm que entender que eu vou dar uma visão para vocês também de uma pessoa super acadêmica, universitária, que faz pesquisa, enfim, tá? Pesquisa em doença rara e geração de pistas sobre tratamento, se funciona ou não, é uma coisa difícil, porque é pequeno número de pessoas, enfim, né, que tem. De uma maneira muito geral, tá? Eu vou dizer assim, ó, que da manose funciona para um tipo, tá, de CDG, tá? Que é a 1B, tá? Para as outras... A gente, inclusive, tem uma mãe que tem um filho com 25 anos, a Irene, e ele acabou de formar em educação física. Ela até falou aqui que ele é 1B e ele fez o tratamento com a manose. E assim, mas depois que você falou, né? Para 1B, né? Para as outras, não, eu vou ser bem crua e dura com vocês, assim, não tem evidências, tá? Eu tô falando de manose, tá? Isso não quer dizer, assim, ó, que não possa ser feito uso, mas o que eu recomendo é que não seja feito um uso a Deus dará, tá? Se vocês querem fazer, assim, uso, façam um uso direitinho, tá? Bem acompanhado, tentando ver se muda exame, né? Não muda exame, tá? Para galactose, tem mais evidência para alguns tipos, tá? Mas a gente também, quando a gente usa nos nossos pacientes, a gente tenta usar de uma forma muito controlada, monitorando, assim, para também gerar evidências para as outras pessoas, né? E para fucose também. Agora, aquelas pessoas que estão me ouvindo, né? Que tem CDG, que envolve a fucose. A Eva Morava, ela teve no nosso congresso de genética médica há uns 2 sábados atrás, e ela repetiu isso também. Não é toda CDG envolvendo fucose que pode usar fucose, tá? Tem alguns requisitos que tem que ser feitos, senão a pessoa pode morrer por estar usando fucose, né? Então, é só isso que a gente pede, assim, de atenção de vocês, tá? No... E assim, a gente sempre, inclusive, a gente conversa muito, a gente tem um grupo no WhatsApp também, né? E aí a gente sempre fala assim, se o risco, ele não for por expor a criança, né, a uma situação que a gente depois não tem controle, depois pode gerar... A gente não sabe como que o organismo deles vai reagir a determinadas situações, né?
Porque, de verdade, eles são uma caixinha de surpresa. Sim. Porque são vários sistemas afetados. Então, a gente não sabe ali se ingerindo aquilo ou dando aquele suplemento, aquilo vai ajudar ou não. Pelo contrário, não faz nada, ou então piora uma situação que estava até estável, né? De uma instabilidade, né, do corpo. Sim, sim. Isso precisa ser muito calculado, né? E controlado e monitorado. Eu estou partindo já para as perguntas finais, doutora. Eu só queria lhe perguntar primeiro, assim, se é verdade que o fato, essa pergunta da Rafaela também, é verdade que o fato do primeiro filho ter nascido CDG significa que a probabilidade é maior de acontecer novamente? Tem alguma relação do primeiro nascer e a chance de ser maior de ter um outro? Não, não tem nada a ver? não tem nada a ver, assim. Se tu tiver o primeiro com CDG, o segundo tem chance de 25%, o terceiro de 25%, sempre é 25%. É a mesma coisa. É a mesma. Vocês sabem que tem aquelas coisas da vida, né? Então, assim, tem umas coisas da vida que a gente não explica. Então, assim, tem famílias que vão ter 4 crianças com CDG, uma atrás da outra. Tem outras que tem 3 sem CDG e a última tem CDG. Não tem muita explicação, tá? Bem assim. É aquela coisa, tipo uma loteria. Eu não gosto de usar, eu não gosto muito de usar o termo loteria, né? Mas é isso, assim, é aquela coisa que tu não tem muito controle, né? Não tem como tu adivinhar. Isso aí não é uma escolha, né? E a gente não sabe quando vai vir ou quando não vai. Exato. Doutora, agora caminhando para o final, qual que é a tua expectativa para essa 5ª Conferência Mundial? O que eu quero dizer para vocês? Eu estou tão honrada de participar. A gente fez o treinamento no sábado. Eu estava em São Paulo, 7 da manhã, fiz o treinamento, tá? E eu falei assim para a Vanessa, assim, da minha honra em participar, né? Daí eu quero contar umas coisas para vocês, assim. A gente vai ter, antes de eu falar o que eu falei para ela, um dos nossos trabalhos foi selecionado para apresentação oral, né? Que é a Bibiana que vai apresentar. Eu falei para a Fabiana sobre o caso da Valentina, então vai ser apresentado para discussão, né? Isso é bem legal, isso é uma honra para a gente, né? O outro trabalho que a gente vai levar é um trabalho para tentar fazer alguma coisa assim de um registro brasileiro de CDGs, enfim, tá? E o que eu falei para a Vanessa, assim, ó, porque não é só eu que vou estar lá falando, né? Assim, tem outras pessoas, a Juliana vai falar, né? Depois, assim, tem a Daphne vai falar, o Charles vai falar. E tem também um pai que fala, que é o pai do Lucas, o Adamastor também. E daí, o que eu disse assim para ela? Que o Brasil tem muitas diferenças regionais, né? E que a gente assim tenta trabalhar em conjunto, mas que tem muitas diferenças. E daí eu disse assim para ela: tu tem que nos conhecer um pouquinho aqui em Porto Alegre. Verdade. Porque eu quero dizer para vocês que a gente é um centro que a gente tem condições de fazer pesquisa com medicamentos, porque o que ela estava comentando comigo é que vai ter ali nas mesas muitos representantes de laboratório, e às vezes os laboratórios eles não têm noção que aqui no Brasil, na América Latina, a gente tem condições de fazer coisas tão boas como a Europa e os Estados Unidos fazem. Tá? Então, assim, isso é uma das coisas assim que a gente vai estar muito atento lá para ver o que tem de novos medicamentos mesmo, para ver se a gente consegue trazer alguma pesquisa bem séria de lá para cá, tá? A gente tem tentado também, quero dizer para vocês, estreitar laços com a Eva Morava, tá? Assim, eu tive um aluno meu que ficou 6 meses com ela lá, trabalhando, para ver também se a gente consegue se aprofundar e fazer coisas mais sólidas aqui de pesquisa e que reflitam em melhora do acesso a diagnóstico e tratamento para vocês, né? Enfim. Só notícia boa que você trouxe. E assim, ó, eu fico... A gente está tão animado que não faz ideia, assim, o nosso espírito está radiante.
Eu Não, fico porque para a maravilhada. gente é um acalento, de verdade. A gente está sendo notado, a gente se movimenta, sabe? E nós aqui somos um grupo assim, nós somos pequenos, né? Olha o tamanho do Brasil e olha o nosso tamanho, né? Nós somos um pouco mais de 40 pessoas. Aí, assim, quando a gente tem alguém que se importa com a gente, são poucos. É você, é o doutor Charles, é a doutora Caroline, e tem outros médicos também aqui. Eu estou até citando nomes e talvez falhando com isso, mas enfim. E aí, quando a gente tem o mundo notando o que a gente está fazendo aqui, ou o que pode ser feito, o nosso potencial, a gente fica alegre demais. A gente, porque são os nossos filhos, né, doutora? Você entende disso, você cuida disso há muitos anos, e sabe da nossa expectativa. Da E deixa eu esperança te mesmo que a gente dizer uma coisa assim, ó, que eu também disse para ela, né? Claro que eu falei em português com ela, né? Primeiro assim, que eu tô maravilhada com o tamanho do evento. Eu acho que o evento é grande, tá? E a outra coisa que né? vocês têm que depois agradecer, assim, eu não sei se a pressão que vocês fizeram, mas o fato de ter tradução para o português é fantástico, tá? Porque essa coisa da língua é uma coisa que trava assim, a nossa participação de famílias brasileiras em evento. E vai ter tradução, tá? Então, isso é fantástico. Vocês têm que aproveitar tudo que der, tá? Tudo que der. Não, sim, e ela foi super generosa. A Vanessa é uma querida, né? Ela foi super generosa, ela nos perguntou. Aí a gente falou, olha, realmente, o inglês ele é uma barreira aqui para muitas famílias. Então, assim, se não tiver uma tradução, a gente vai ter um número muito pequeno de famílias participando. Então, a gente movimentou todas para o máximo de famílias participarem. A gente está bem envolvido nesse movimento. Assim, e ela foi super generosa. Inclusive, foi gratuita a nossa inscrição. Então, assim, a gente está no momento de realmente aproveitar e sugar tudo que essa conferência tem, trazer e a gente implementar, de fato, aí os nossos caminhos aqui, né? De tratamento, pesquisa, fundar, de fato, que a gente é um grupo de apoio ainda, mas fundar, de fato, a nossa associação, né? Mas, enfim, doutora, a gente está também numa expectativa enorme. Que e bom. para ouvir a senhora também. Que legal, que legal, que legal. Que bom. Eu não descobri ainda o horário que a Daphne vai falar, mas a mesa que eu sou painelista, o Charles, tá junto ali. Vou pedir para a Daphne me dizer que horas ela fala também. A gente também não tem esses detalhes ainda, mas eu acho que essa semana ela já deve divulgar. Capaz que a gente recebe um e-mail já amanhã dela. Né? Tá bom. Doutora, eu queria muito agradecer. Ficaram outras perguntas aqui, mas eu sei que as famílias vão entender. Tem algumas me pedindo até para mandar a foto do Dudu e da Ana Clara, só que assim, eu estou no celular falando, não consigo te mandar. Mas lá no nosso Insta, você vai rever esses dois pequenos, que são grandes, né? Sim, que são super lindos. Então, você pode acompanhar ali as famílias, o tempo todo a gente está postando e colocando coisas da nossa vivência mesmo. Olha tá só, bom? daí vocês vão me prometer uma coisa. Hoje eu tentei vir um pouco de verde, eu quero a minha camiseta, tá? Eu já disse para Ana Paula que eu quero a camiseta. Sim. Tá? Sim, com certeza. Eu tava com a camiseta que eu botei para lá. Tá bom. A minha eu botei para lavar, eu vim sem. Eu falei, meu Deus, e agora? Então, a gente tem que comprar mais agora. Tá, um beijo, então. Mas muito obrigada pelo carinho, viu? A gente te agradece demais. Então tá, tchau. E até a próxima, doutora. Beijo, tchau. Obrigada, um beijo. Tchau, gente. Obrigada, viu, pela participação também. Um abraço.